Aplicativo Band Play e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado para saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo e com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você também não perder nada do que de mais relevante acontece nesta quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Eu sou Heitor Fredo, agradeço pela sua audiência em FM 85.7. Muito obrigado a você que está conosco pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um bom dia para quem está com a gente pelo Band Play, todas as rádios do Grupo Bandeirantes aqui na palma da sua mão. Uma ótima quarta-feira para quem nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br e transmissão já iniciada para você com imagens saber mais sobre a nossa programação aqui direto dos estúdios do Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas. De onde eu falo com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Você participa conosco pelo nosso canal de vídeos do YouTube, quase 46 mil inscritos, faça parte você também dessa comunidade. Ative o sininho e receba em tempo real a informação primeiro de toda a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem o nosso Manhã Bandeirantes, tem o Nossa Área que chega às 11h30 da manhã com Carlos Henrique, tem o Esporte em Debate todos os dias 5 da tarde, as transmissões esportivas. Você ontem acompanhou, aliás, uma enorme audiência também na Rádio Bandeirantes Campinas da vitória do Botafogo contra o Palmeiras 3-1, encaminhando o título brasileiro, mas ainda não definido. Faltam 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série A. Rodadas que você terá todas as emoções aqui no microfone forte da RB. Uma quarta-feira com temperaturas altas mais uma vez, Campinas registrando quase 30 graus agora, às 10 horas e 3 minutos apenas. 29,2 graus. Termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento uma temperatura próxima ao que teremos de máxima. A máxima para hoje vai esticar um pouquinho mais. 33 graus. Hoje vamos viver em Campinas aquele calorão de verão, sem chuva, sem garoa, sem nem muitas nuvens no céu. Hoje o dia amanheceu um pouco mais nublado. Campinas registrou como mínima 20 graus nesta quarta-feira, mas ainda estamos vivendo sob condição da baixa disponibilidade de umidade no perfil atmosférico. Traduzindo, poucas nuvens e as que estão no céu não estão carregadas. As temperaturas hoje vão manter essa sensação de tempo abafado durante toda a quarta-feira. Amanhã começa a vir instabilidade e ganhar força principalmente na madrugada, de quinta para sexta-feira. A gente vai monitorando as previsões que os meteorologistas fazem para o nosso interior de São Paulo e vai monitorando também o trânsito aqui da região, com 2 acidentes registrados na manhã de hoje. O mais sério deles, rodovia Anhanguera, trecho que passa pela cidade de Sumaré. São até aqui 12 menos 4, 11, 10, 9, 8 quilômetros registrados neste momento de congestionamento na pista sentido capital, depois que um caminhão que achou que conseguiria passar sob o viaduto embaixo da ponte, ficou enroscado e está ainda na mesma posição, fechando uma das faixas na pista sentido São Paulo e provocando essa enorme lentidão para o motorista que sai de Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, quer vir a Campinas pela rodovia Anhanguera
ou seguir sentido capital paulista. Foi por volta de 6 horas da manhã, quando uma carreta com uma carga especial se chocou no viaduto. Ficou preso esse caminhão e o veículo ainda está por lá. É um caminhão tanque, não foi descrito aqui até o momento qual é o material que ele conduzia, qual era o produto que ele transportava. Mas a carga rolou na carreta e caiu sobre a faixa. Então, o grande transtorno nesse momento é que aquela parte enorme do caminhão está sobre uma das faixas. Não há informações sobre pessoas feridas, não há até aqui nenhum planejamento também de como desenroscar esse caminhão e o congestionamento só vai aumentando, pelo menos 8 quilômetros neste momento. Chegou a ser maior ali por volta de 7h30 a 8 horas da manhã, mas ainda é um transtorno para o motorista. Evite, portanto, a rodovia Anhanguera no trecho de Sumaré, sentido Campinas. Se você está em Sumaré, precisa vir a Campinas, as melhores alternativas são a rodovia dos Bandeirantes ou cortar um caminho por dentro. Aquele caminho de quem está acostumado a pegar a região ali do Matão, vir por dentro na Aladino Selme, tentar uma alternativa que mesmo que faça você rodar um pouco mais, pelo menos você vai estar andando. Porque na Anhanguera não está fluindo. Trânsito seguindo pelas faixas 1 e 2. Mas até liberar o caminhão, o içamento da carga começou às 8h53. Não tem previsão ainda para terminar. E por isso, a curiosidade também vai fazer o trânsito ser bem carregado ao longo, pelo menos, de toda essa manhã. Seguindo viagem pela rodovia Anhanguera, o motorista ainda enfrenta um outro ponto de lentidão em Jundiaí por excesso de veículos, aquele trecho tradicional entre o quilômetro 62 e 60. Tem um outro acidente nesse momento na rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí. Acidente de menor proporção, de menor gravidade. Também não há informações sobre feridos. No acidente da Anhanguera, a concessionária confirma que não há pessoas feridas. No acidente da rodovia dos Bandeirantes, estamos ainda em contato para tentar essa confirmação, mas são 2 quilômetros de lentidão a partir do quilômetro 55, seguindo até o quilômetro 57, sentido interior da rodovia dos Bandeirantes. Então, quem está vindo de São Paulo para Campinas vai encarar esse trecho de lentidão. A melhor opção para o motorista vindo a Campinas de São Paulo é a rodovia Anhanguera. A rodovia Santos Dumont, nesse momento, apesar do trânsito em alguns trechos estar mais carregado, próximo aos radares principalmente, próximo aos bairros como San Diego, está um pouco mais carregado o trânsito, mas não há registro de acidentes, não há registro de veículos quebrados. O mesmo vale para a SP-340, conhecida como Campinas Mogi, e também para a Campinas Montemor, a SP-101. Para o motorista que trafega no corredor Dom Pedro I, mais cedo, teve lentidão registrada na Zeferino Vaz, no Tapetão, quilômetro 121 da SP-332, trecho que dá acesso a quem vem de Paulínia para a Zeferino Vaz, e também na chegada ao trevo de Barão Geraldo. Mas agora o trânsito já está fluindo melhor, passado o horário de pico. Enfrentou lentidão em algum ponto de Campinas, alguma avenida, rua movimentada acima do normal, algum trecho atípico agora? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Você ajuda a gente todos os dias a fazer essa edição do Manhã Bandeirantes. Tem mudança de trânsito a partir de hoje para o motorista que seguir pelo Jardim Proença, hein? Atenção à sinalização. Você que está acostumado a seguir pelo Jardim Proença, tem mudança de sentido único de circulação em 2 vias no bairro. A ação que começou agora há pouco, 10 horas da manhã, está valendo a partir de agora, portanto, com o objetivo de aumentar a segurança durante a circulação dos motoristas e pedestres. E ali é uma região que tem escolas, né? O Centro de Educação Infantil Prefeito José Pires Neto, a Escola Estadual José Vilagelim Neto. Então, atenção às ruas. A rua Paulo Barbosa Otranto
fica com sentido único de tráfego no trecho entre a Antônio Francisco de Andrade e a Joaquim de Paula Souza. Circulação é permitida da Andrade para a Souza. E tem mudança de circulação, sentido único, também na rua Dom Luiz Antônio de Souza, no trecho entre a Joaquim de Paula Souza e Antônio Francisco Andrade. Então é tudo próximo ali ao colégio, para dar mais segurança também aos estudantes, aos pais, aos profissionais, na circulação de entrada e saída de aula. Mas hoje, acho que até foi uma questão de bom senso, né? A mudança começa às 10 da manhã, porque daí no horário de entrada de aula seria muita confusão. Então agora, na volta, na saída, tem um tempo ali para se adaptar, a sinalização sendo feita também com equipes de mobilidade urbana. Os amarelinhos da Index estão presentes ali para monitorar a circulação e orientar motoristas e pedestres também naquela região do Jardim Proença. 10 horas da manhã e 11 minutos. Vamos girar a nossa reportagem, trazer os destaques das últimas horas, começando com um caso que aconteceu em uma estrada do Mursa, cidade de Várzea Paulista. Um homicídio registrado e a vítima identificada. Um motorista de transporte por aplicativo, acostumado a rodar pela cidade, foi morto com tiros na cabeça. A polícia teve uma resposta rápida e descobriu que o autor desse homicídio é um outro motorista de transporte por aplicativo. Não foi uma briga de trânsito em si, aquelas motivadas por uma fechada, um motorista que não dá seta, uma discussão de alguém que entra na frente do outro, não. A discussão já vem há alguns dias, pelos pontos onde eles circulam e pelos bairros onde eles estavam disputando por passageiros. Em menos de 15 minutos, o suspeito do homicídio, um idoso, foi preso em flagrante. O Everton Ramos acompanhou as buscas, a investigação, a prisão desse suspeito e conta tudo pra gente na reportagem do nosso Manhã Bandeirantes. Pelas redes sociais, João Renato Santana, de 48 anos, esbanjava o amor pelas bikes. Mas era sob 4 rodas que ele ganhava vida como motorista de aplicativo. O homem foi morto a tiros durante um desentendimento no trânsito na manhã desta terça-feira. O caso aconteceu na estrada que liga Várzea Paulista a Jundiaí. O autor do crime, também motorista por aplicativo, fugiu para uma cidade vizinha, Campo Limpo Paulista. Ele foi preso e com ele a polícia apreendeu o revólver calibre 32 e o carro usados na ação. 4 disparos foram efetuados contra a vítima. Ele foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu. O revólver foi apreendido com 2 munições e 4 cartuchos deflagrados. Segundo a polícia, o desentendimento entre os motoristas já vinha acontecendo há algum tempo. João Renato teria começado a oferecer o transporte executivo para passageiros na região central, o que não teria agradado ao autor do crime, de 72 anos, que atendia na mesma região. A discussão mais recente teria começado pela manhã no estacionamento de um mercado, até o crime ser registrado na saída da cidade. A polícia apura se eles teriam se esbarrado novamente pelo caminho ou se um perseguia o outro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Várzea Paulista como homicídio. Uma outra investigação é com um ataque que aconteceu aqui no interior de São Paulo, aqui na região, a uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento. Cidade de Araçoiaba da Serra, cidade vizinha a Sorocaba, região onde não há, pelo menos na cidade de Araçoiaba em si, um grande índice criminal, números que fujam das estatísticas que são preocupantes em todo o estado, mas que não estão fora de uma realidade para um município do tamanho de Araçoiaba da Serra. Até o momento em que um policial militar de 41 anos e o colega de profissão de 36 anos que faziam patrulhamento pela Avenida Manuel Vieira, na cidade de Araçoiaba da Serra, foram atingidos por tiros de fuzil. Um dos policiais levou um tiro no braço esquerdo, o outro, atingido de raspão na perna e na cabeça. O policial que levou o tiro de raspão também no braço foi liberado do hospital. O outro, embora esteja fora de perigo, felizmente não corre risco de morrer, ainda está em observação. O Thiago Ferraz traz as informações da reportagem e, na sequência, eu tenho uma atualização deste momento que eu conto para você aqui no Manhã Bandeirantes. Thiago.
Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento do ataque. Foi por volta da 1h da manhã, quando uma viatura da Polícia Militar foi surpreendida por criminosos, na Avenida Manuel Vieira, em Araçoiaba da Serra. De acordo com a Guarda Civil Municipal, 2 carros foram usados no crime. Um para cercar a entrada e saída da viatura na base da Guarda Civil Municipal e o outro de onde foram feitos disparos de um fuzil. 2 policiais, um de 41 e o outro de 36 anos, foram atingidos de raspão pelos disparos de fuzil. Um na cabeça e na perna e o outro no braço. O socorro médico foi acionado e os 2 foram transferidos para o conjunto hospitalar de Sorocaba. Um deles, o policial militar de 36 anos, precisou passar por cirurgia e segue em observação. Ainda segundo a GCM, os criminosos conseguiram fugir em seguida pela rodovia Raposo Tavares. Porém, horas depois, o carro usado no crime foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal às margens da rodovia. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações para identificar e prender os criminosos e apurar também as causas dos disparos prosseguem na DEIC de Sorocaba com o apoio da Polícia Civil de Araçoiaba da Serra. Até o momento, ninguém havia sido preso. Porque neste momento, um dos suspeitos da tentativa de duplo homicídio está sendo ouvido na delegacia em Araçoiaba da Serra. A equipe de Força Tática da Polícia Militar, através do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com o apoio do helicóptero Águia, prendeu um dos envolvidos e identificou um dos autores diretos na tentativa de homicídio contra esses policiais. Após o crime, as equipes já iniciaram diligências e aí veio o reforço do estado todo. Helicóptero Águia, Força Tática, todo o batalhão possível que pudesse ajudar a equipe da Polícia Militar de Araçoiaba da Serra, que é uma equipe menor, é uma equipe pequena, que precisou do apoio em Sorocaba, de outros municípios vizinhos, conseguiu fazer esse cerco, conseguiu dar esse fecho e localizou um dos automóveis, primeiro abandonado e queimado, e um outro carro dublê blindado. Os caras foram atacar os policiais com blindado, sabendo que haveria o revide por parte dos agentes da lei. A polícia localizou um fuzil calibre 7,62, uma pistola 380, colete e capacetes à provas de bala. Ocorrência registrada neste momento. As investigações prosseguem para prender o segundo suspeito que já está identificado, mas ainda não foi localizado. Ainda não se tem informação sobre a motivação do crime. Se era algo específico contra esses policiais, represália de alguma ação recente, do combate ao crime na cidade de Araçoiaba da Serra especificamente, ou se foi o local escolhido para um ataque orquestrado pela facção que age dentro e fora dos presídios. Isso ainda não tem um resultado através do que foi colhido de informação. E está tudo acontecendo agora. Se foi algo específico contra esses agentes ou se foi algo contra a instituição. São cenários graves em qualquer que seja a resposta, qualquer que seja o caminho para a investigação, é algo grave, algo sério. São bandidos que vão armados com fuzis de guerra, com carro blindado, que disparam para matar esses policiais. E a resposta rápida é importante também para as forças de segurança mostrarem que não se atira contra policial impunemente. Felizmente, os 2 estão, nesse momento, um já liberado do hospital, o outro sendo atendido, mas em estado estável. Mas a resposta precisa ser essa mesmo, com a prisão dentro da lei, com as respostas da motivação entregues à sociedade. Caso que a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso Manhã Bandeirantes. E ontem falávamos sobre a mega operação que a Polícia Federal realizou em todo o Brasil, tendo também um braço importante aqui em Campinas. Você acompanhou durante o dia, inclusive com o Guilherme Selegato dentro do Bora Brasil, com o Joel da Atena, com a Ana Paula Rodrigues. Conforme o dia foi avançando, novas informações foram chegando. E a Lucimere Ramalho conversou com o delegado da Polícia Federal, Dr. Edson Souza. Ele foi o responsável por conduzir a parte de Campinas da operação, que é fundamental nessa investigação.
O braço direito do líder da quadrilha investigada pela Operação Taipan era morador de Campinas, embora tenha sido preso na capital paulista. A liderança era de um grupo de pessoas de origem chinesa. A prática do crime era contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com uma movimentação estimada em 6 bilhões de reais nos últimos 5 anos. Mandados cumpridos em Campinas, Cajamar, Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasília, Vila Velha no Espírito Santo, Foz do Iguaçu, Fortaleza, Florianópolis, São José dos Campos e Feira de Santana, na Bahia. São José de Santa Catarina, perdão, não São José dos Campos, São José de Santa Catarina. E o que é que a polícia identificou na facção, nessa organização criminosa? Existem 2 interesses ao mandar dinheiro para fora do Brasil. Alguns são comerciantes, principalmente da região ali do comércio popular de São Paulo, na região central. Eles utilizavam esse caminho com as fintechs, com os bancos digitais, para mandar dinheiro para fora do Brasil sem o pagamento de impostos. Isso por si já é grave, mas existe um outro ponto apurado pela Polícia Federal, de que esse mesmo caminho que levava o dinheiro sem o pagamento de impostos, para quem quer comprar uma casa fora do país, para quem quer mandar dinheiro para a família na Ásia, existe também um núcleo para lavar dinheiro do PCC, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de outros crimes associados à facção que age dentro e fora dos presídios. Esse núcleo tem policial militar e policial civil envolvidos. Dr. Edson Souza conversou com a repórter Lucimeire Ramalho e ele conta em detalhes a participação do campineiro, dos policiais e os próximos passos desta investigação da Polícia Federal. A Operação Taipan, ela se debruça sobre os operadores financeiros. Os operadores financeiros são os antigos doleiros, né? Ainda continuam com esse nome, com essa função, que é principalmente ocultar o dinheiro do crime ou transportá-lo para fora do país. Essa organização criminosa que nós encontramos hoje utiliza agora de um novo sistema que permitiu um update, ou seja, um aperfeiçoamento, um crescimento das suas atividades. Quando nós trabalhávamos com os doleiros clássicos, em que tinha lavagem de dinheiro, dólar cabo, euro cabo, que são transferências de dinheiro sem passar pelas fronteiras, nós tínhamos uma capacidade de movimentação de milhões de reais ou milhões de dólares. Hoje, por meio dos bancos digitais, funcionando de forma ilegal, inclusive, nós temos aí uma capacidade ampliada desses doleiros que passou a bilhões de reais. Então, essa organização criminosa movimentou nos últimos 5 anos aproximadamente 6 bilhões de reais. E só no último ano, 2024, o líder da organização movimentou 800 milhões de reais. Como é possível isso? Por meio de empresas de fachada, corrupção, compra de gerentes de banco, não notificações do COAF de movimentações suspeitas dentro dos bancos, além do que o que deu o update total, que são os criptoativos, o que permite que essas organizações criminosas, por meio desses doleiros atuais, os doleiros digitais, façam a transferência de dinheiro pelo mundo. Qual é o problema das criptomoedas, das criptoativos, como por exemplo a Bitcoin? Ela tem uma variação flutuante e isso às vezes não serve ao interesse de quem está trabalhando com commodities como tráfico de armas e tráfico de drogas. Então eles buscam principalmente as stablecoins, que são aquelas moedas lastreadas em dinheiro real. Então nós temos a BRZ, por exemplo, que é baseado no real, ou nós temos também a principal utilizada, que é o SDT, que é o Tether, dólar Tether ou Tether dólar, em que ele é baseado no dólar americano. Como ele não tem muita oferta no mercado brasileiro, então há uma necessidade de movimentação por meio de empresas de fachada, de testa de ferro, de laranja, de invoices, que são documentos de importação falsos, fraudulentos, para que eles obtenham essa mesma quantidade de dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, e aí consigam transmitir ou transferir entre diversos países. E, doutor, essas remessas de dinheiro para fora, né? O objetivo é não pagar impostos, ter isso lá escondido, é um dinheiro ilícito para não aparecer? Qual o principal ponto? Nós temos os dois, né? Nós temos duas vertentes, né? Nós temos pessoas comuns que não são criminosas, que buscam esse tipo de trabalho, de oferta de sistema paralelo, às vezes para diminuir a sua tributação. Então nós encontramos durante a investigação pessoa que simplesmente queria comprar casas no Canadá.
e queria fazer essa transferência de dinheiro e que chegasse esse dinheiro limpo no continente norte-americano. Porém, nós percebemos que o principal uso desse é a evasão de divisas, do crime decorrente de contrabando, descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, organizações e facções criminosas. Então, há uma necessidade de movimentação internacional e essa movimentação é feita por meio desses doleiros digitais hoje que administram fintechs e criptoativos. Dá para a gente já pensar em prejuízo aqui para a gente, doutor, de impostos que não foram pagos, de uma série de coisas aí que foram burladas? Sim, inclusive há a participação em algumas buscas da Receita Federal para que nós possamos fazer uma análise fiscal e quantificar realmente o prejuízo do erário brasileiro. Mas independentemente da tributação, o que nós perdemos é a riqueza do país a partir do momento que há uma evasão de dinheiro para evasão de moeda, nós chamamos, para outros países. Então é um dinheiro que deveria ser do país e que sai escoado de forma subreptícia, de forma ilegal do país. Mas o pior, esse dinheiro normalmente é oriundo do crime e para pagar a continuidade ou capacidade das organizações criminosas de se articularem. Doutor, o senhor falou da participação de agentes de segurança pública, né? Dá para falar um pouquinho a respeito? Sim, nós colhemos indícios fartos, né, de participação de dois integrantes da segurança pública do Estado de São Paulo, um já ex, né? Essas pessoas estariam diretamente envolvidas com a administração de fintechs ou com a articulação de bancos, de gerentes de bancos, junto ao líder da organização criminosa. Então essas pessoas também, é o que nós vamos compartilhar essas informações com a autorização da Justiça com o Ministério Público do Estado de São Paulo, eram essas pessoas também da segurança pública que muitas vezes transportavam o dinheiro físico. Esses doleiros, apesar de toda a digitalização, de toda a modernidade, de todos os bits envolvidos, precisam muito do dinheiro físico, que é um dinheiro que permite qualquer movimentação de forma anônima. E esse dinheiro tem que ser recolhido nos estabelecimentos comerciais, principalmente estabelecimentos comerciais que tenham muita movimentação, mercados, bares, restaurantes. 10h27, 10h27, acho que tivemos uma pequena interrupção na entrevista da Lucimere Ramalho com o Dr. Edson Souza. Vamos ver se depois a gente consegue, ainda hoje, retomar o trecho, pelo menos a parte final, em que ele esclarece também a respeito, como ele estava concluindo o raciocínio, dos agentes da lei que participavam desse esquema e dos passos futuros para as investigações. Enquanto isso, 10h27, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, primeiro giro com a participação do nosso ouvinte, que nos escreve e manda mensagem pelo nosso WhatsApp 19971021493, e as reportagens que vão destrinchar o que foi divulgado pela Polícia Federal no relatório que investiga a tentativa de golpe de Estado no Brasil no fim do governo Bolsonaro, antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai trazer detalhes sobre o que falaram os envolvidos e também a repercussão e a sua opinião sobre a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada hoje, que você acompanhou também dentro do Jornal Gente, planejando ou estimulando cenários para 2026. Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Lula, mas é o único nome capaz de derrotar o atual presidente do Brasil e do Partido dos Trabalhadores. Ele não é presidente do PT, mas é como se fosse. 10h28, um rápido intervalo. Na volta a esses e outros assuntos para você aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas realiza mais uma edição do Feirão de Empregos e Oportunidades.
O evento vai ser realizado na Faculdade Anguera do Ouro Verde nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. A expectativa é oferecer mais de 1.200 vagas de emprego em diversos setores, como empresas de prestação de serviços, comércio e transportes. Uma novidade desta edição é a oferta de cerca de 600 vagas para estágio e jovem aprendiz pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Além disso, estarão presentes no feirão 26 empresas, com suas equipes de recursos humanos, para fazer a primeira etapa do processo seletivo. As vagas de emprego estão disponíveis no site cepat.campinas.sp.gov.br. O número de vagas está sujeito à alteração até a data do evento, que acontece na sexta-feira. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Cada centavo conta no seu negócio e a EDP sabe disso. O Solar Digital EDP ajuda empreendedores a economizar com energia solar sem precisar instalar placas. Transforme suas despesas em investimentos para o futuro do seu negócio. E é bem simples. A EDP administra usinas solares que geram energia. Essa energia chega até você pela distribuidora local do jeito que está acostumado. Envie uma mensagem no WhatsApp para 11 50 39 53 25. Repetindo, 11 50 39 53 25. Vem com a EDP. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 32 minutos, 10h32, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Vamos às primeiras participações de quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, ajudando a gente também a prestar serviços e a fazer o nosso giro da informação ao vivo todas as manhãs. Agradecendo a Noêmia, querida ouvinte Noêmia, final do telefone 6060. Ela escreve aqui pra gente o seguinte. A Noêmia coloca algumas imagens aqui de uma praça que é a Praça do Sumaré. Praça Sumaré. Praça Sumaré, se eu não me engano, é no Jardim Chapadão. Se não for, a Noêmia vai me corrigir aqui também pelo nosso WhatsApp. Ela manda algumas imagens que tem um mato alto, um espaço que claramente poderia ser melhor aproveitado, né? É um local arborizado, é um local bonito, mas que poderia ser algo a mais aqui. E é exatamente isso que a Noêmia nos escreve. Diz, esse local é uma praça, que se fosse limpa pela prefeitura, seria um espaço para idosos, para as crianças brincarem. Não moro nesse local, mas frequento um restaurante em frente. Moradores já cansaram de ligar no 156 e por isso tomei as dores para você ajudar. Ah, o nosso espaço está aqui. É isso mesmo, é no Jardim Chapadão, a Noêmia confirma. Obrigado pela confiança e o espaço é aberto para você também fazer essa reclamação e esse convite aos vereadores que foram no Jardim Chapadão durante as eleições, que falaram, tenho certeza que pelo menos um dos 33 vereadores esteve presente lá, passando no local, falando para algum morador, não, a gente vai cuidar desse espaço. Manhã Bandeirantes está aqui para lembrar os senhores que a manutenção da cidade, a zeladoria do bem público, também faz parte das atividades legislativas.
E, claro, para as secretarias responsáveis, aqui poderia ter um trabalho, de repente, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Esportes, ali dá para realmente ter um espaço para a população utilizar. Praça Sumaré, Jardim Chapadão, é a sugestão e o alerta que a Noêmia faz e que a gente conta para você aqui através do nosso Manhã Bandeirantes. A mensagem que chega também da Fátima Andrade, aqui moradora de Campinas. Heitor, bom dia. Sobre o repasse da educação para a saúde, será que o governo de São Paulo fez um levantamento técnico para tomar essa decisão? São setores muito importantes para a população e um vai acabar prejudicado. A Fátima se refere a um projeto que foi enviado para a Assembleia Legislativa, que já foi aprovado, inclusive, em primeira votação, com o seguinte contexto. Uma proposta para desvincular a receita da educação, flexibilizando o repasse de até 5% da pasta de educação para a pasta de saúde. A Constituição Estadual determina que pelo menos 30% do orçamento seja destinado à educação, percentual que excede 5% do que é determinado por lei federal. A medida vai permitir que esse excedente possa ser direcionado para investimentos na saúde quando houver necessidade. Então a proposta, pelo que eu entendi, ela não é obrigatória no repasse de que você tira exatamente os 5% e já enviam para a saúde. Mas eu acho que é preciso abrir os números, Fátima e meus caros amigos aqui da Rádio Bandeirantes. A proposta, ela quer o quê? Equiparar aquilo que é lei federal? Então, explique por que São Paulo precisa dessa equiparação. Porque a gente vê muitos problemas na educação de São Paulo. Salários baixos de professores, que é algo crônico. Problemas de manutenção em alguns colégios, basta ver quando chove que eles vão aparecer. Segurança no entorno das escolas. Então, é o momento de realmente tirar dinheiro da educação, porque o repasse para a saúde ninguém é contra. E não há medida mais popular do que dizer que você vai investir em saúde pública. Mas educação é algo muito sensível para você cortar, velho. Tá sobrando dinheiro da educação? A pergunta que eu faço é essa. Tem uma gordura que dá para reduzir? Ou vai precisar cortar algum tipo de investimento? O que a gente vê até aqui no governo do estado, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, com educação, é só polêmica. É troca de material didático impresso por material online, é a retirada de celular da sala de aula, embora esse não seja tão polêmico. Desde que não atrapalhe também o uso da tecnologia para o ensino. É material didático com informação e texto que pode ser produzido através de chat GPT, inteligência artificial. O que a gente vê até aqui no governo do estado é uma gestão muito frágil e bem delicada com o assunto educação. E educação é planejamento para futuro, é pensar nas próximas gerações. Se a gente não olhar para a educação estadual, para a educação pública como prioridade, a gente vai continuar com uma sociedade que privilegia aqueles que têm acesso à escola particular. E não é assim que você pensa num futuro com novas gerações chegando de maneira competitiva para o mercado de trabalho. Então, acho que a Fátima toca num ponto interessante. Tem levantamento técnico? Se tem, apresenta. Mostra para a sociedade. A gente está tirando esse valor ou essa obrigatoriedade do valor para destinar para a saúde, porque está faltando leito de hospital, e está, Campinas sofreu com isso, mas tem de onde tirar da educação. Tem. Ou tem outras pastas que poderiam fazer, às vezes, dessa mudança da lei estadual. Agora, 10h39, mensagem de áudio antes de nós girarmos os demais assuntos aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos, Bom DJ dia. Ale. Heitor Fredo, eu até tinha mandado um outro áudio, mas escutando essa inversão de mãos, né? Eu que moro aqui, é a rua da minha casa, Opa, a Paulo Barbosa Otranto,
ela ficou da seguinte maneira: quando você vem na Joaquim de Paula Souza, saindo da Monte Castelo, você não consegue descer a Dom Luiz Antônio de Souza, não consegue descer a Paulo Barbosa Otranto, você vai descer a próxima rua. Só que toda quinta-feira nós temos feira, então você não vai conseguir descer nunca. Porque a feira, ela impede a subida que vai para a rua Allan Kardec ali, entendeu? Então ficou horrível. Na minha opinião, tinha que inverter a Paulo Barbosa Otranto, o sentido para baixo, para Antônio Francisco de Andrade. Entrar na Joaquim Paula Souza e a outra, Dom Luiz Antônio de Souza, subir. Mas, enfim, só que tem um detalhe. Essa interdição, ela não está do jeito que você falou, da Joaquim de Paula Souza até Antônio Francisco de Andrade. Não. A Paulo Barbosa Otranto até a Joaquim Homem de Melo. A Homem de Melo, ela está com sentido único. A outra, o resto, está com sentido duplo. Inclusive vieram aqui e fizeram a demarcação com o pare para baixo. Eu posso até tirar fotos para você entender. Legal. Então o Pires Neto é tudo sentido para cima, mas até a Homem de Melo, não a Antônio Francisco de Andrade. E eu vou tentar rapidinho falar do meu objetivo ontem, do catatreco junto com os agentes de saúde. Não é para recolher entulho de construção, é para recolher aquelas coisas quebradas em casa, máquina de lavar, essas coisas que possam estar nos quintais. Isso eles já estão fazendo, mas seria uma ajuda ao cidadão campineiro que você, mesmo que esses itens quebrados, sofá, essas coisas aí, não estiver em local que pode pegar com a dengue, seria uma ajuda ao cidadão poder colocar na rua o catatreco passar e levar, você saber a hora exata que o catatreco vai estar ali. Eles poderiam aumentar esse serviço para o cidadão campineiro. Foi essa a minha intenção ontem. Entulho de construção, tem que alugar a caçamba e mandar embora. Tá ok? Um grande abraço a todos, DJ Alê. Tá ok, DJ Ale. Não, legal. Bacana a gente ter esse relato de quem está na rua, de quem vive no bairro, de quem circula por ali todos os dias e ajuda a gente também com a informação. Foram mexer bem na rua da casa do DJ Ale, hein? Ah, tem que a corneta soar mesmo, meu caro amigo, meu caro ouvinte. Às 10h42, a Polícia Federal ontem, você vem acompanhando no jornalismo da Band todos os passos sobre a investigação da tentativa de golpe de Estado que vem sendo apontada por militares de alta patente, por documentos que foram apreendidos, por todos os elementos que já foram levantados até aqui. E alguns novos detalhes surgiram com o relatório da Polícia Federal se tornando público. Um deles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, e o documento enviado à Procuradoria-Geral da República diz que o ex-presidente Bolsonaro planejou e tinha participação ativa na trama. A investigação mostrou que outros comandantes do Exército e da Aeronáutica não cederam às pressões para aderir ao golpe. O Túlio Amâncio conta pra gente na reportagem todos os detalhes do que o relatório apontou e agora está nas mãos da PGR. Túlio. São mais de 800 páginas. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o relatório diz que os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado. Na conclusão, a PF afirma que Bolsonaro chegou a propor intervenção para reverter o resultado das eleições aos 3 chefes das Forças Armadas à época, e que o plano só não foi adiante porque apenas Almir Garnier, da Marinha, teria aceitado, ao contrário dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O relatório destaca depoimento à PF do general Freire Gomes, comandante do Exército, que disse ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral, que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro,
que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Punhal Verde e Amarelo era o nome do plano para a prisão do ministro Alexandre de Moraes e assassinato dos eleitos Lula e Alckmin, segundo os investigadores. O relatório aponta que o ex-presidente tinha conhecimento da trama. As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio do Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, análise de ERBs, datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional, Punhal Verde e Amarelo, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022. Segundo o inquérito, o ex-ministro e candidato a vice, general Braga Neto, participou ativamente do plano de golpe de Estado. O documento cita mensagem de Braga Neto a um militar. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. A investigação encontrou ainda um rascunho na mesa de um assessor de Braga Neto, segundo a PF, com intenção golpista, utilizando uma interpretação anômala, ou seja, errada, do artigo 142 da Constituição, de forma a tentar legitimar o golpe de Estado. Nele tinha instruções para o pós-golpe, como discurso em cadeia nacional de rádio e TV, preparação de tropas e interrupção da transição de governo, frisando que Lula não sobe a rampa. Só um ponto foi mantido em sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, a delação do tenente-coronel Mauro Cid. É que a Polícia Federal ainda trabalha com informações passadas pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina, mas no meu entender, nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou crime de pensamento. A defesa de Braga Neto nega as acusações e afirma que o general sempre primou pela correção ética e moral na busca de soluções constitucionais. As defesas dos envolvidos também tiveram acesso ao conteúdo das investigações. A Procuradoria-Geral da República agora analisa o documento para decidir sobre denúncias dos indiciados. A previsão é de conclusão da análise após o recesso do Judiciário em fevereiro. O relatório também aponta que, após se sentir abandonado por parte da cúpula militar, o ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu de publicar o decreto do golpe para não embarcar sozinho na insurreição e acabar preso como o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que em 2022 tentou dissolver o Congresso e terminou detido. Informações que estão compartilhadas nesse relatório através de uma conversa de WhatsApp entre o tenente-coronel Sérgio Cavalieri, do Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, e o coronel Gustavo Gomes. No dia 20 de dezembro de 2022, o coronel Gomes perguntou ao tenente-coronel Cavalieri se havia algo novo no fronte, em referência à publicação do decreto golpista. E a resposta foi: não vai rolar. O tenente-coronel citou esse diálogo com o então ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid e explicou num áudio que Bolsonaro recuou porque o Exército e a Aeronáutica não aderiram ao golpe. A frase foi, abre aspas, a Marinha aceitou, mas necessitaria da participação de outra força, pois não aguenta a porrada que vai tomar sozinha, se referindo à Marinha. 7 de dezembro de 2022 foi o dia em que Pedro Castillo foi preso no Peru, 13 dias antes desse diálogo que eu reportei para você. Ele foi destituído, preso após dissolver o Congresso numa tentativa fracassada de golpe. Bolsonaro entendeu, segundo a investigação da Polícia Federal, que isso poderia se repetir no Brasil. E o que acontece com o Bolsonaro? Ele vai para os Estados Unidos. Essa viagem para a América do Norte também seria parte dessa trama que está sendo apurada pela Polícia Federal.
quem vai explicar pra gente um pouco mais especificamente sobre a viagem e também trazer uma reportagem que preparou nas últimas horas é o Cristiano Oliveira, direto de Brasília, contando mais detalhes do que a Polícia Federal identificou e divulgou nesse relatório. Cristiano. Exatamente. Segundo a PF, como não conseguiu o apoio das Forças Armadas, o presidente Bolsonaro saiu do país em 30 de dezembro de 2022 para evitar uma possível prisão e permaneceu nos Estados Unidos esperando o desfecho de 8 de janeiro. A PF entende que Bolsonaro tinha um conhecimento dos atos antidemocráticos daquele dia e mantinha contato com os financiadores dos acampamentos em frente aos quartéis. O relatório detalha o papel dos indiciados no plano de ignorar o resultado das urnas e tomar o poder à força. A investigação deu detalhes da engenharia do plano de golpe. Segundo a Polícia Federal, o núcleo da desinformação e ataques ao sistema eleitoral era responsável por produzir e divulgar notícias falsas para desacreditar a eleição. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, são os principais integrantes. O relatório da PF aponta que Torres teve atuação relevante na propagação da narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação. Havia um grupo só para incitar os militares a apoiarem o golpe. O ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, fazia parte. De acordo com a PF, os investigados amplificaram ataques contra militares que não aderiram à trama. O núcleo jurídico, segundo a PF, era responsável pelas minutas de decretos para justificar as ações golpistas. Faziam parte do grupo o ex-assessor do governo Bolsonaro, Felipe Martins, e o então ministro da Justiça, Anderson Torres. O relatório diz que parte do grupo atuava no núcleo operacional de apoio às ações golpistas, que tinha como missão, de acordo com a PF, manter as manifestações em frente aos quartéis. Esse núcleo atuava sob as ordens de Mauro Cid. O núcleo de inteligência paralela contava com o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o ex-chefe da ABIN, Alexandre Ramagem. O relatório cita integrantes da ABIN paralela. De acordo com a investigação, eles produziram informações falsas sobre o processo eleitoral e ministros do STF e TSE. Por fim, o relatório da PF apontou o núcleo de militares de alta patente que usavam a influência para endossar as medidas do golpe. Na lista dos integrantes, o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o general Mário Fernandes, que foi citado na delação de Mauro Cid como um dos mais radicais. E sobre aquele rascunho encontrado com um assessor de Braga Neto, que a gente viu aí na reportagem do Túlio Amâncio, o ex-ministro divulgou uma nota. Segundo a PF, as instruções se baseavam em um artigo da Constituição, mas de forma equivocada para tentar legitimar o golpe. Braga Neto voltou a dizer que nunca se falou em golpe, que o ex-assessor dele, o coronel Flávio Peregrino, tinha manuscritos para ter subsídios de informações à imprensa e que os papéis eram de uso pessoal do coronel, que tem liberdade de pensamento e de opinião garantida pela Constituição. Muito obrigado, Cristiano Oliveira. Olha, ainda para fechar o assunto, o relatório da Polícia Federal, a PF aponta que os discursos por um golpe de Estado não começaram em 2022, começaram a ser inflados em 2019 e citou, pela primeira vez, o recente atentado à bomba no Supremo Tribunal Federal para concluir que a retórica golpista segue latente na sociedade brasileira. O relatório recupera as estratégias das milícias digitais desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, concluindo que, nesse documento de 884 páginas, os 4 delegados responsáveis pelo caso fizeram uma linha do tempo recuperando a atuação das chamadas milícias digitais, passaram pelos episódios que nós acompanhamos agora nas reportagens, para afirmar que o discurso golpista segue latente e que a prova disso é o atentado isolado até aqui por parte de Francisco Vanderlei Luiz, o homem-bomba que morreu ao detonar explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal. É conduzida essa investigação pela Divisão de Combate ao Terrorismo da Polícia Federal. Equipe diferente da que investigou a tentativa de golpe. Então são 2 apurações paralelas, mas que estão sob o mesmo guarda-chuva.
a incitação a golpes de Estado. Então, não é o mesmo núcleo da PF que investigou o golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas as informações vão ser trocadas assim que forem colhidas entre as autoridades. O relatório final é assinado pelos delegados Rodrigo Moraes, Luciana Caires, Fábio Shaw e Elias Mihomens. Rodrigo é o diretor de inteligência da Polícia Federal, Elias é o coordenador da Contra-Inteligência, Luciana é chefe da divisão de inteligência e Fábio Shaw é delegado da Polícia Federal vinculado à diretoria. E esses discursos todos estão no relatório. Os discursos que Bolsonaro fez quando presidente, quando candidato à reeleição. Tem 7 páginas na conclusão final, só falando de milícias digitais, perfis de autoridades do governo anterior que incentivaram manifestações em frente às instalações militares desde 2020, segundo o relatório da PF, com o objetivo de coagir os 3 poderes, principalmente o poder judiciário. E o plano de longo prazo era pensando numa eventual derrota eleitoral. A ideia seria ganhar nas urnas, o que não aconteceu, e não tendo a vitória com a maioria da população escolhendo o projeto de reeleição de Bolsonaro, já teria algo montado para não deixar o poder, o que também não aconteceu. São 10h56. Daqui a pouco a gente fala sobre os números do Instituto Paraná Pesquisas, imaginando cenários para 2026, e não é fruto de uma imaginação, tá, gente? São nomes que estão circulando nos bastidores da política, alguns um tanto óbvios, outros que não parecem tão óbvios assim, e a gente vai trazer esses cenários daqui a pouco aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes, porque antes eu tenho uma informação que chega neste momento do nosso ouvinte, o Maurício Chaves, final do telefone 4639. Maurício, muito obrigado pela sua informação. Ele está passando pelo Trevo da Bosch. O Trevo da Bosch ali na SP-101 é a rodovia jornalista... Agora deu branco, hein? SP-101 é a Campinas Montemor. No Trevo da Bosch, você tem neste momento um carro em chamas que está no acostamento, ele não está interditando nenhuma faixa, é a jornalista Francisco Aguirre Proença. Mas tome muito cuidado, a sinalização é feita através de cones, tem a faixa zebrada, tem o acesso, me parece bem o acesso a Campinas mesmo, ou o acesso ali à Bosch em si, que está parcialmente interditado, tem apenas um trecho com a equipe da concessionária, pelo vídeo que ele nos mandou, acompanhando a distância enquanto o carro é consumido pelas chamas, e isso pode, claro, provocar algum tipo de lentidão, principalmente pela curiosidade. Siga a viagem, a gente vai trazer a informação dentro do que a gente conseguir checar também com a concessionária que administra o trecho, para ter a informação completa para você. Mas, ouvinte da Rádio Bandeirantes, ajuda a fazer a programação da Rádio Bandeirantes. É isso que o Maurício Chaves faz conosco nesta manhã. Muito obrigado. Boa viagem para você, Maurício. E tendo qualquer novidade também na estrada, conte pra gente que nós compartilhamos com quem está na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos girar outros assuntos. Daqui a pouco eu trago informação a respeito daquela pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, porque antes eu quero trazer uma informação aqui de Campinas também, triste, infelizmente, uma outra atualização de um caso que contamos ontem. Falamos sobre 2 acidentes recentes na Avenida John Boy Dunlop, né? Um deles do motociclista que voltava do trabalho e caiu próximo à região do Satélite Íris em um buraco que está sendo feito com uma obra, um buraco aberto, tampado, mas segundo o próprio piloto da moto e segundo testemunhas, com uma sinalização um tanto quanto deficitária. Desse rapaz, a atualização é que ele segue ainda sendo acompanhado pela equipe do hospital da PUC Campinas. Mas, no domingo, houve um atropelamento próximo ao BRT do Jardim Londres, de um idoso de 75 anos, por um motociclista que é um criminoso foragido, que saiu de Sorocaba na saidinha temporária e não retornou para a cadeia. Esse senhor de 75 anos
não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele passou a madrugada de domingo, segunda, terça e, infelizmente, há confirmação por parte do HC de que ele não resistiu a esses ferimentos. A polícia segue atrás do motociclista que foi identificado através da placa do veículo e de um celular que ele deixou para trás, junto com uma jaqueta, com um capacete e outros itens pessoais. Esse homem ainda não foi localizado. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Agora, infelizmente, a tipificação muda de lesão corporal para homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com o agravante de que aquele que provocou o acidente não parou para prestar socorro. O quinto sinal marcou 11 horas da manhã e o nosso Manhã Bandeirantes traz agora informações a respeito de saúde. Estamos chegando ao fim do mês de novembro, o fim da campanha Novembro Azul. Ainda dá tempo de participar de algumas ações que acontecem em todo o estado de São Paulo. E também, não custa lembrar, você não precisa cuidar da sua saúde apenas no mês de novembro. Sobre esse assunto, o nosso Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Dr. Maurício Cordeiro, médico assistente da equipe de urologia cirúrgica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor Maurício, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, para a gente fazer um balanço, estamos no dia 27 do mês de novembro. A campanha Novembro Azul, ela não é nova, ela não é inédita. E muita gente já sabe a respeito dos cuidados da saúde do homem. 2024 é um ano que a campanha teve impacto? Houve uma procura maior nos consultórios? Houve uma procura maior de informações do homem a respeito do câncer de próstata? Sim, Heitor, cada vez mais, a nossa sociedade está se conscientizando em relação, à saúde do homem. Os homens nos procuram mais no mês de novembro, mas também ao longo de todo o ano. Mas nós temos um dado da nossa sociedade que apenas ainda 1/3 dos homens acima dos 50 anos de idade, eles vão regularmente ao urologista. Então ainda nós temos 2/3 dos homens que deveriam procurar o urologista, e que ainda não vão. E por isso que uma promoção tão importante essa como do governo, que filho que ama leva ao AME, é extremamente importante, porque boa parte desses filhos, desses homens que nos procuram nos consultórios, eles ainda são levados pelos filhos, pela esposa, pelas filhas, pela neta, é porque o homem ainda tem uma certa resistência de procurar nós médicos, porque de certa parte o homem acha que ele é um homem de ferro, que ele é indestrutível, e ele tem que nos procurar, porque quando ele não tem sintomas, quando ele está assintomático, é que é o melhor momento de se fazer os exames da próstata e outros exames também e diagnosticar qualquer doença. Porque é nesse momento, quando ele é assintomático, é que nós conseguimos diagnosticar algumas doenças, incluindo o câncer de próstata, e as chances de cura dessa doença ela é muito alta. O senhor citou a campanha Filho que Ama Leva o Pai, ao AME, que ela começou em março deste ano aqui no estado de São Paulo, e ela é realizada nos ambulatórios médicos de especialidades do interior, da região metropolitana de São Paulo, do litoral paulista. Neste mês de novembro, teve ação especial e ainda dá tempo de participar dessa campanha, já que estamos no finalzinho do mês? Com certeza, Heitor, não só o governo do estado, mas como nós do ICESP, a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela promove ao longo de todo o país um monte de notas em redes sociais, campanhas em hospitais, aonde todo mundo consegue ter acesso, para poder realizar o exame de PSA, realizar o exame
de toque, todos os homens acima dos 50 anos de idade precisam fazer esses exames regularmente, anualmente, e os homens com fatores de risco, que são os homens com antecedente na família de câncer de próstata e os homens afrodescendentes, eles precisam realizar os exames a partir dos 45 anos de idade, 5 anos antes. Nós estamos conversando com o Dr. Maurício Cordeiro, médico assistente da equipe de urologia cirúrgica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Em relação a essa campanha, doutor, os ambulatórios médicos de especialidades oferecem exames preventivos visando rastrear ativamente o câncer de próstata e ressaltar a importância da detecção precoce da doença. Quem estiver nos acompanhando, quiser levar o pai, como a campanha sugere, levar o pai ao Instituto Médico de Especialidades, ou quiser fazer o próprio check-up, a pessoa com mais de 50 anos, com essas características que o senhor destacou, esses exames todos são gratuitos, é preciso fazer um agendamento prévio, como é que pode ser feito esse atendimento à população? Então, em todos os exames e em todas as unidades básicas de saúde que tenha médicos de especialidade, o paciente pode procurar, agendar sua consulta, isso não só no mês de novembro, mas ao longo de todo o ano. Né? E se você é assintomático e se eventualmente a sua consulta ela não ficou para o mês de novembro, ela ficou para o início de dezembro, ou ela ficou para janeiro, né? Não tenha que ter pressa. Né? O câncer de próstata, felizmente, Heitor, ele é uma doença indolente, assim, de crescimento muito lenta, muito devagar. Então, o que é importante é nós realizarmos os exames uma vez ao ano. Se o paciente tentou contato, né, no início do ano, mas a consulta ficou para o meio do ano, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Nós sabemos ainda que existem algumas imperfeições do nosso sistema de saúde, mas ele funciona e funciona bem. Então, ele consegue marcar consulta, ele consegue ser examinado, ele consegue realizar os exames preventivos, incluindo o exame de PSA. O número para o agendamento, atenção você que está acompanhando essa nossa entrevista com o Dr. Maurício Cordeiro, 0800 779 0000. 0800 779 0000. Campinas tem um ambulatório médico de especialidades que fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 580, na Vila Industrial. Agora, doutor Maurício, não tem como a gente falar de câncer de próstata, de prevenção a essa doença, sem tocarmos na tecla do preconceito. Ainda é um tabu que precisa ser superado na nossa sociedade? Com certeza, Heitor, né? Para o homem, não só o brasileiro, mas de toda a América do Sul, ele acha que passar ali pelo exame de toque vai diminuir a masculinidade dele, né? E isso é uma besteira gigantesca, né? O exame de toque dura apenas poucos segundos, 15, 20, não dá dor, dá um desconforto leve durante o exame. E para poder diagnosticar uma doença extremamente prevalente na população e que pode diminuir o seu tempo de existência, né? Você não diagnosticar um câncer de próstata precoce, você pode viver muito menos, né? E deixar de compartilhar sua vida com quem você ama, né? Com a sua família, com seus amigos, de fazer aquilo que você gosta, né? Então é uma bobagem muito grande, mas ainda é um preconceito que existe, mas eu acho que eventos como esse agora, que nós estamos conversando, como os vários outros que são realizados, e essa mudanças das gerações, com as novas gerações tendo muito mais contato e facilidade com a informação, eu acho que isso ao longo do tempo nós vamos conseguir mudar cada vez mais. As famílias, filhos, netos, esposa, podem também ajudar nesse diálogo, nesse convencimento. Há pessoas que às vezes vêm de gerações que tinham outra visão de mundo, que tinham outra forma de lidar com a própria saúde. Esse contato de família também pode ser fundamental para o convencimento desse paciente? Muito, Heitor, muito, né? Hoje, boa parte dos pacientes que nos procuram no consultório até em alguns casos engraçado, porque o homem chega lá e fala: oi, tudo bem? Tá bom, qual que é o motivo da consulta? Ele:
Ah, doutor, eu não sei, foi a minha esposa que marcou, né? Foi a minha filha que agendou, ela está aqui comigo. Né? São as mulheres, né, as grandes protagonistas ainda na saúde do homem, né? É a filha, é a mãe, é a esposa, é a neta, são elas que realmente pegam o homem, ligam no consultório, agenda a consulta e leva o homem para ele poder se cuidar, né? As mulheres, né, e os filhos também, né? Eles têm um protagonismo na família muito importante. Portanto, você que está nos acompanhando, se tem alguém na família, pai, avô, marido, tio, que tem essa resistência, ajude também no diálogo, compartilhe essa entrevista com o Dr. Maurício Cordeiro e tente convencer da importância da saúde do homem no momento da vida em que é preciso mais do que nunca dessa atenção redobrada. Dr. Maurício Cordeiro, médico assistente da equipe de urologia cirúrgica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos muito, Dr. Maurício, pela atenção com o nosso ouvinte e que o Novembro Azul se estenda por um ano todo azul de cuidado com a saúde do homem. Muito obrigado, Heitor, e obrigado a todos os ouvintes. Agora, 11h10, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz mais informações e o giro da participação do nosso ouvinte, das mensagens aqui que a gente vai compartilhar na volta do intervalo. Em 3 minutinhos, tem mais informação para você. Manhã Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro de Oncologia Campinas, em parceria com a Secretaria de Saúde, oferece 500 vagas de atendimentos gratuitos direcionados à prevenção e detecção do câncer de próstata em homens, mulheres trans e travestis neste sábado, 30 de novembro. A mobilização, chamada de Sábado Sem Câncer, reforça as iniciativas do Novembro Azul. Os atendimentos começam às 8 da manhã na sede do COC no distrito de Barão Geraldo, com a distribuição de senha aos interessados que não precisam fazer inscrição prévia, e a organização sugere a doação de 1 kg de alimento que será revertido para instituições filantrópicas. O encerramento está programado para as 13 horas, mas pode ser antecipado se todas as vagas forem preenchidas. Podem participar pessoas a partir de 40 anos, residentes em Campinas ou em outras cidades, sem diagnóstico para câncer de próstata. Para isso, é preciso levar no dia da ação um documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 19 3787 3400. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h14. O Manhã Bandeirantes segue monitorando o trânsito na rodovia em Anguera, trecho que passa por Sumaré, depois que uma carreta que transportava um reator industrial bateu em um viaduto. Chegou a provocar 13 quilômetros de lentidão.
E quem atualiza pra gente a situação de momento direto do local onde tudo aconteceu é o repórter Igor Val. Igor, bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na Manhã Bandeirantes. Heitor, é isso mesmo. Essa carreta ela ficou presa no viaduto na altura do quilômetro 103, sentido capital, e causou um trânsito de 13 quilômetros de congestionamento. Mas, Heitor, por volta das 10 horas da manhã, essa carreta então foi liberada, só que ela andou por 2 quilômetros e parou em outro viaduto. Eu estou nesse ponto, nesse exato momento. A carreta está presa nesse outro viaduto. Heitor, essa carga é de um misturador, uma carga especial. Ela saía da refinaria de Paulínia, estava indo para um sucateiro de Indaiatuba. Então, essa carreta aqui está presa nesse momento, no quilômetro 101, sentido capital paulista. A concessionária está trabalhando para interditar esse trecho da rodovia Anhanguera, para então que essa carga consiga sair desse viaduto e dar a volta para evitar esse congestionamento, mas a carga está parada aqui. Nesse momento, Heitor, o trecho está interditado, nenhum carro passa por aqui. A concessionária trabalha para os motoristas darem a volta pela rodovia Bandeirantes, Heitor. Meu Deus, que manhã caótica na rodovia Anhanguera. Muito obrigado, Igor Val, pelas informações. Portanto, evite neste momento a rodovia Anhanguera no trecho que passa por Sumaré, sentido São Paulo, porque há ainda essa interdição. Agora em outro ponto, pelo que você vê, Igor, aí no visual, a fila de veículos ela já é bem extensa no trecho de Sumaré? Bem extensa, Heitor, bem extensa. Mas só que aqui no trecho que eu tô, esse trecho está totalmente interditado, então lá no fundo aqui no meu olhar, dá para ver muitos carros parando, mas, como eu falei, a concessionária vai trabalhar para conseguir tirar essa carreta daqui. Para tirar essa carreta, Heitor, vai ter que fazer uma manobra, ela vai ter que dar ré aqui na via, no sentido, na contramão mesmo. Por isso, os carros têm que dar a volta por outro sentido, e é isso que a concessionária aqui trabalha para, então, conseguir tirar essa carreta e tentar minimizar pelo menos um pouco esse trânsito que está causando aqui na rodovia Anhanguera, em Campinas, Heitor. E vai longe esse trabalho. Igor Val, muito obrigado, um bom trabalho para você que segue acompanhando essa história. 1h da tarde, o Igor traz mais informações dentro do Acontece na tela da Band, com a apresentação da Júlia Zampieri. Esse será também destaque do Brasil Gente, às 5h30 na nossa programação da Band Mais TV. Coladinho com o Brasil Gente, tem o Band Cidade apresentado pelo Walter Sena. 11h17, voltando ao assunto da política nacional, o Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento divulgado hoje para as eleições presidenciais de 2026. 2024 está acabando. 2025 já é um ano que começa com movimentação na política pela eleição para presidente da Câmara. E o cheirinho de eleição nacional já está no ar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, nas intenções de votos em um cenário estimulado, quando o eleitor recebe a lista com os nomes dos candidatos. Bolsonaro tem 37,6%, Lula 33,6%, ao empate técnico dentro da margem de erro, puxando o número de Bolsonaro para baixo, de Lula para cima, ao empate técnico, mas numericamente em vantagem o ex-presidente. E o terceiro nome que aparece é o de Ciro Gomes, do PDT, com 7,9%. Simone Tebet, do MDB, atual ministra do governo Lula, aparece com 7,7%, ela que em 2022 ficou à frente de Ciro Gomes. Embora, a gente se lembra, foi uma eleição muito polarizada. A terceira melhor colocada foi Simone Tebet, mas veja que Ciro e Simone continuam ali naquele número que eles tinham mesmo em 2022. E Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil, aparece com 3,7% das intenções de voto. Os entrevistados que não sabem ou não responderam somam 3,8%. Nenhum, branco e nulo são 5,8%. Jair Bolsonaro está inelegível. Perdeu seus direitos políticos
E não há nenhum indício de que isso vá mudar até 2026. Então, este cenário, a princípio, não vai acontecer. E aí vem os outros cenários mais prováveis. Não vou nem dizer possíveis, vou dizer prováveis. Porque possível nesse país, tudo pode acontecer. Nos outros cenários, outros nomes são colocados à disposição para o eleitor. Tarcísio de Freitas, o próprio Ronaldo Caiado, sendo o nome forte da direita, Michele Bolsonaro e Romeu Zema. São alguns dos cenários desenhados pelo Instituto Paraná Pesquisas. No cenário em que o nome escolhido pela direita é Jair Bolsonaro, ele é o único em que vence Lula. O segundo cenário mais favorável ao núcleo bolsonarista é o que tem Michele Bolsonaro, que é filiada ao PL, como sendo a candidata. Nesse caso, Lula venceria com 34,2% das intenções de voto. Michele Bolsonaro aparece com 27,5%. 27,5%. Ciro Gomes, uma leve crescida nessa cena, com 10,2%. Simone Tebet, 8,2%. E Ronaldo Caiado, com 6,4%. O cenário de Michele Bolsonaro é até melhor do que o de Tarcísio de Freitas, no levantamento feito pelo Paraná Pesquisas. Com Tarcísio candidato, Lula aparece com 34,7%, Tarcísio 24,1%, Ciro Gomes 11,5%, enfim, do Ciro para baixo não muda muita coisa. O Ciro cresce um pouco mais num cenário em que Lula não é o candidato, em que o PT apostaria em Fernando Haddad. Num cenário de Bolsonaro contra Haddad, pouquíssimo provável. Bolsonaro tem 38,3%, Fernando Haddad 14,5%, Ciro Gomes 14,2%. E num cenário sem Lula, com Haddad disputando com Michele Bolsonaro, Michele vence com 27,6%, Fernando Haddad 14,9%, e ele nem é o segundo colocado, ele é o terceiro, porque em segundo ficaria Ciro Gomes com 17% das intenções de voto. O outro cenário desenhado pelo Instituto Paraná Pesquisas, com Lula candidato à reeleição, enfrentando governadores. Ratinho Júnior, do PSD. A vitória de Lula seria de 34,4% contra 15,3% de Ratinho Júnior. E aqui, Ciro Gomes cola um pouco mais em Ratinho. Cenário de disputa com Romeu Zema. Nesse desenho, Lula tem 34,7% em primeiro lugar, Ciro Gomes em segundo com 13,4%, Romeu Zema com 12,2%. Tá muito longe ainda da eleição de 2026. Mas aqui dá para imaginar alguns cenários. Simone Tebet dificilmente será candidata porque não demonstra ter essa vida própria e independente e ter criado dentro do governo Lula um caráter de terceira via para a próxima eleição. Dos nomes à direita, nem todos são de braços dados com Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado não é. Tarcísio de Freitas é. Ratinho Júnior é. Romeu Zema já foi mais. Mas a pesquisa demonstra que, estando ou não na urna, Jair Bolsonaro será o principal cabo eleitoral da direita brasileira. Ainda não é possível pensar num cenário da direita vencendo a eleição sem o bolsonarismo dando o aval e o carimbo. Pelo menos hoje. E por que o nome de Michele Bolsonaro aparece? Aqui é uma análise pessoal, íntima, bem própria, tá? Existe uma boa parte da população brasileira, que enxerga Michele Bolsonaro como a mulher temente a Deus, fiel ao marido, que tem como sua principal missão servir ao cabeça da família, que é o marido, Jair Bolsonaro.
essa boa camada da população vai enxergar o que na candidatura de Michele Bolsonaro? Que quem vai mandar no país será o marido. Essa é uma interpretação que eu faço desses números. Porque a Michele não tem nenhum traquejo político, nunca foi eleita para cargo nenhum, nunca administrou nenhuma cidade, nenhum estado, nunca administrou o país. E o que ela tem, além de uma identidade com muitas eleitoras e eleitores, uma identificação em pautas evangélicas, conservadoras, pautas de costumes, ela tem o sobrenome Bolsonaro carimbado. E o fato de ser esposa do ex-presidente. Então me parece que o nome dela tem essa cara de que, na sombra, quem vai mandar é o marido, Jair Bolsonaro. Você pensa assim? Você tem uma outra interpretação? Vamos girar aqui a participação rapidamente dos nossos ouvintes. O Marcos Silva Bedin ouviu também atentamente os números do Instituto Paraná Pesquisa. Ele diz, quem sabe aí ele usa o termo maldito ex não consegue ser presidente direto da Papuda, se referindo a uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Adriano Vermelho escreve o seguinte, não ouvi ninguém dizer isso, pois então trago a observação. Sabe aquele slogan de vendedores estilo 1406? Essa é velho, 1406 era o disque para você comprar qualquer coisa, né? Você ligava lá e comprava qualquer coisa e virou o nome da música dos Mamonas Assassinas. Aqueles antigos comerciais da TV que agora estão na web que falavam esse negócio é muito bom, é só ganha-ganha. Pois é, o presidente antecessor e agora inelegível inaugurou a antítese dessa ideia, que é o pede-pede, porque no entendimento do Adriano, ou ele se condena assumindo tudo que supostamente fez, planejou, elaborou, ou entrega, sacrifica e joga aos leões seu séquito de aliados fanáticos e fiéis. Olha, Adriano, com esses números de hoje do Paraná Pesquisas, Bolsonaro vai pensar primeiro nele, na estratégia de como não perder essa boa parte do eleitorado brasileiro que ainda dá o voto de confiança ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que ele conseguir construir de defesa na justiça e narrativa política para se defender e manter esses 25%, 26% de votos extremamente fiéis, ele vai fazer. E a gente vai acompanhar o que isso significa. Mas com todo esse turbilhão, o número desse que apresenta Bolsonaro é significativo. Eu tô falando dos 25, 26, porque é o que eu tô me baseando naqueles que indicaram que pretendem votar em Michele Bolsonaro. O número do próprio Bolsonaro é maior, é de 37%. E aí entra também o eleitor antipetista que não quer Lula de jeito nenhum. E aí optaria, se Bolsonaro estivesse na urna, pelo ex-presidente. Mas não sendo ele, esse voto se dispersa um pouco mais. Dá tempo de mais mensagem? Deixa eu ver aqui a participação. Agradecendo ao Jonisele Cano, a Mariana, final do telefone 3036. Esse cenário mostra que Jair Bolsonaro tem vida própria na política brasileira. Tem mesmo. Isso é verdade, isso é fato. Mas se isso vai chegar até 2026, o tempo dirá. E a Rádio Bandeirantes também contando os fatos para você. E amanhã estamos de volta, a partir das 10 da manhã, com o nosso Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato. Eu fiquei tanto tempo com o Roaldi Júnior na cabeça, mas é Pedro Piscinato que está de volta aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na Central Técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí Carlos Henrique falando de esportes, falando de Campeonato Brasileiro e falando dos times de Campinas dentro do nossa área, com o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua audiência. O Campeonato Brasileiro ainda não acabou. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo